Santa Bárbara, nos próximos da região de São Mateus. Quando entramos na casa, a esposa, o filho não havia ido para a igreja. Quando entramos no interior da casa, já encontramos o Bruno, um moço de 19 anos de idade, com uma paralisia infantil, todo atrofiado, numa cadeira de roda. Santo Senhor, a esposa junto, irmãos, sentamos numa mesa e começamos a tomar um café e conversar das coisas de Deus. E quando conversava, irmãos, observava que na boca do Bruno não tinha outra palavra a não ser dizer que Deus era bom, Deus era maravilhoso. Mesmo naquela condição, ele contava o que Deus fazia na tua vida, e nós contávamos o que Deus fazia na nossa vida. Irmãos, em um determinado momento na conversa, irmãos, o Senhor compungiu meu coração com bastante alegria. Contei a obra da Marlene e de Renato. O Bruno chorava bastante. A mãe do Bruno chorava, irmãos, quando parou. Ele dizia: irmão da Marlene. Eu falei: sou eu, Bruno, deixa eu dar um abraço, meu irmão. Levantei e fui em direção ao Bruno, irmão, mesmo na cadeira. Nos abraçamos, irmãos. A glória de Deus tomou a casa do irmão Jorge naquela noite. Irmãos, e quando foi passando os minutos, as horas, já era por volta de 10 horas da noite, dizia para o Jorge: irmão Jorge, nós vamos embora, amanhã é segunda-feira, temos que trabalhar, irmãos. Ele, tomado por Deus, ele disse: irmão, antes dos irmãos partirem, deixa o Pai Nosso dentro da nossa casa. Eu falei: claro, as irmãs põem o véu, não vamos perder tempo, irmão. Já fomos para a sala. Entre a sala e a cozinha tinha uma muretinha, as irmãs ficou de um lado, os irmãos do outro. Puxamos o Bruno na cadeira de roda, colocamos do nosso lado, irmãos, eu próximo dele. Qualquer agito do Bruno, fazer menção de cair, eu segurava ele. E dizia: irmão Jorge, já dessa oração, ele falou: não, os irmãos enviados de Deus são os anjos. E com condição de anjos, o irmão abre a oração, oferecia para o Júnior, oferecia para o Ricardo, eles não abriam oração. E pela fé, irmãos, abrimos em nome do Senhor Jesus, dobramos o joelho e começamos a clamar a Deus em oração. Alguém tomado por Deus, irmãos, com o Espírito da vida, começou a propagar e alçar a tua voz dentro daquela casa e dizia: Senhor, toma a casa do irmão Jorge nas tuas mãos, abençoa, toma a tua família, toma as tuas vidas. E foi anunciando, irmão, de repente parou e ele dizia: Senhor, porventura não foi negligência do pai, não foi negligência da mãe de não dar vacina contra a paralisia infantil, porventura não fizeram voto que quando o Bruno andar vai levantar nas grandes, na pequenez, a congregação vai contar o que tu fez, Senhor. Porventura o Bruno não escreveu uma carta e disse: Senhor, quando tu me devolver meus movimentos, nunca mais eu vou tirar meus pés de dentro da casa. Eu não sentia que a coisa nova ia acontecer, irmão, porque nós somos um povo que crê e acredita no milagre, irmão. De repente o Senhor mandou encerrar a oração, irmãos, levantamos da oração. A mãe do Bruno sentou no sofá, chorava, o irmão Jorge chorava. O Bruno do nosso lado na cadeira, irmãos, ele pulava, mesmo sentado, tremia, gritava, um atento do lado e do outro, qualquer coisa nós seguramos o Bruno. O Bruno com o pé na pedaleira, caiu os teus pés no chão, irmão. Quando tocou no chão, nós percebemos que houve um barulho, pôs a mão no lado da cadeira, no apoio, foi se levantando, ficou de pé, andando até o dia de hoje. Toca violino, o nome de Deus está sendo glorificado. Glória a Jesus. Eu acredito, irmãos, eu sinto de passar para a igreja. Quem acredita nessa noite que algo já está começando a andar em direção a uma grande bênção, responde com glória. Glória a Jesus. Agradeço a Deus, irmãos, por rápido a palavra. Aleluia! Outra vez que estivemos aqui, Glória a Jesus. irmãos, mas as coisas de Deus envelhecem, irmãos, sempre que conto, irmãos, renova a minha alma, a minha fé. Eu creio que a igreja vai sair participante mais uma vez. Estávamos nós em frente a uma igreja, aguardando a Irmandade, irmãos, naquela noite. E quando aguardava, havia uma mulher, uma doméstica da fé, não era da doutrina, de calça comprida, de blusinha toda pintada. Quando ela se aproximou, ela disse: eu posso falar com o pastor da igreja? Tomamos à frente, irmãos, dizia: olha, o culto começa às 7h30.
A senhora entra, senta, não precisa se apresentar, não precisa levantar a mão. Ele vai falar com a senhora, mas tem que ser agora. Agora é impossível. Naquele momento, irmãos, viu o irmão Toninho junto à tua esposa, ancião daquela localidade. E quando ele se aproximou, nós saudamos o servo de Deus e apresentamos aquela senhora. Quando apresentamos, ela disse: o senhor é o pastor da igreja? Ele disse: não, eu sou ancião da igreja, não importa o que o senhor seja. Na casa da frente, adversário tomou uma mulher, 4 homens não conseguem segurar ela está quebrando tudo dentro da casa, e mandaram chamar o senhor para expulsar o que está nela. Ele, muito educado, ele dizia: eu não posso fazer nada, eu tenho que atender o santo culto. A que horas termina? 9 horas termina o culto, às 5 para as 9 estarei na frente da igreja te aguardando. Ele disse: tá bom, irmãos. Entrou, nós entramos. O semblante do servo de Deus caiu na obra, irmãos, uma preocupação muito grande. Sentou no banco da frente, fez a oração individual, subiu para atender o culto, irmãos, pela fé, irmãos, na hora da oração. Ele passou para a igreja, irmãos, quem Deus dá oração nessa noite, me apresenta na mão de Deus, ao término do culto, eu tenho uma visita pesada para fazer. Assim foi feito, irmãos, Deus de oração, e quem orava, irmãos, apresentava aquela causa na mão de Deus. Na hora da palavra, irmãos, não houve visita naquela noite. O Senhor revelou para o teu servo, 16 de Juízes, verso 23, o Sansão faz cair o templo de Dagom. Uma palavra gloriosa, irmãos. Quando encerrou o culto, o irmão Toninho não tem costume de ficar dentro da igreja. Quando desce, pega a Páscoa, vai saindo, saudando a irmandade. Aquele dia, aquela noite foi diferente, irmãos. Parou na frente do púlpito, saudava os irmãos, saudava as irmãs. Quando ele olhou no átrio da igreja, ele viu uma mulher de braço cruzado te aguardando. Naquele momento, irmãos, uma menina de 6 anos de idade levantou entre as irmãs e caminhava pelo corredor em direção ao irmão Toninho. Quando ela se aproximou, ela disse: a paz de Deus, irmão. Ele disse: amém. Ela olhou para ele e disse: irmão, eu vou fazer a visita com o irmão. Santo Senhor. Naquele momento ele olhou para a menina e disse: menina, a visita é pesada, a visita com a mocidade, é domingo de manhã. Ela olhou novamente e disse: irmão, o irmão conhece a voz de Deus. Quando ela disse isso, ele percebeu que já não era mais a menina. E disse: eu conheço a voz de Deus. Estava sentada com a minha mãe, o Senhor falou para mim: é para mim com o irmão esta visita, então chama os teus pais. Chamou o pai e a mãe, e nós observando, irmão. O pai veio, simples. O irmão Toninho saudou, disse: irmão, o irmão sabe que eu tenho uma visita pesada para fazer, não sabe? O pai dizia: sim, irmão, eu sei. A tua filha disse que o Senhor mandou ela ir comigo. O irmão consente de junto. O pai, tomado por Deus, ele disse: irmão, se Deus mandou, quem é nós para impedir? Naquele momento, irmãos, o irmão Toninho pegou a pasta, foi saindo no corredor, e nós acompanhando, irmãos, encontrou a esposa no átrio da igreja, junto àquela senhora. Quando saiu da igreja, o irmão Toninho na frente, a esposa, aquela senhora, a menina atrás, irmãos, e nós acompanhando. O irmão Toninho dava um passo, a menina corria, pisava onde ele pisava. O irmão Toninho deu o segundo passo, ela correu novamente, pisou onde ele pisou. Quando ele deu o terceiro passo, percebeu que ela correu, ele parou, olhou para trás e disse: menina, você está com brincadeira, a coisa é séria. Ela olhou para ele e disse: não, irmão, estava dentro do culto, o Senhor falou para mim: aonde o irmão pôr a planta dos teus pés é para mim colocar os meus caminhos. Continuamos caminhando, irmãos, aleluia. Chegamos em frente à casa, a família, a vizinhança do lado de fora, apresentando o irmão Toninho para o esposo daquela senhora. O irmão Toninho deu um passo para o lado, olhou para dentro da casa, aquele barulho, aquela gritaria. A menina se aproximou e disse: irmão, eu posso falar com ele? O irmão Toninho virou e disse: menina, não é ele, é ela. Irmão, mas o que está nela é ele, eu posso falar com ele. Aleluia.
Satanás, a minha mãe estava de 9 meses, eu estava para nascer. O médico tentava me tirar. Você colocou no meu pescoço para tentar me matar. Eu esperei 6 anos para ter um encontro com você. Da tribo de Judá, em nome de Jesus, o Nazareno, sabe esse corpo dessa casa e não volta nunca mais. A mulher caiu na hora, irmão, o espírito foi embora. A mulher levantou chorando, com vergonha, debilitada, sem força, que todo mundo está olhando para ela. O irmão Toninho viu a situação, disse: menina, abraça essa mulher. A mulher caminhando, se arrastando, caiu de joelho no chão, chorando. A Débora se aproximou, pôs a mão sobre o ombro da mulher. O que estava na mulher não pulou na Débora, mas o que estava na Débora pulou na mulher. O Senhor batizou com a promessa, em evidência de novas línguas, converteu a esposa. A mulher que chamou o irmão Toninho em frente à igreja, na cidade houve batismo, o Senhor chamou os 3. Estão em Suzano louvando a Deus, o nome de Deus está sempre glorificado. Agradeça a Deus, irmãos, porque foi marcado busca de novo essa noite no Parque Meia Lua. Mas eu acredito que a igreja acredita.